Para quem já me conhece, eu voltei. Para quem não me conhece, eu sou o Gessé. Eu sou professor de português, espanhol e literatura. E acho que poderia dizer que sou principalmente um leitor. Eu voltei para falar sobre esse livro aqui, que se chama Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. E certamente ele entrou pro meu top 3 de livros. Expressando ainda mais em língua espanhola, ele entra junto com dois dos meus livros favoritos, que são 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Eu sei que eu tô sem voz, e eu já perdi a voz lendo ele 7 vezes hoje com os alunos, lendo o prólogo dele com os alunos, mas amanhã eu tenho que devolver ele na biblioteca. Eu ainda não comprei um pra mim, irei comprar. Então vou gravar esse vídeo hoje. E a ideia é conversar com calma sobre literatura, sobre livros, sobre a vida. Esse livro me trouxe, acima de tudo, a visão sobre literatura, sobre como ler pode ser a resposta para muitos dos problemas que eu estava encontrando nos últimos anos, principalmente desde a pandemia. E é estranho porque, assim como o protagonista dessa história, eu sempre fui um rato de biblioteca, um amante de livros, e talvez a resposta estivesse ao meu alcance há muito tempo, só que eu não estava percebendo. E a, apesar de eu ter voltado a ler com mais frequência recentemente, né, gradualmente nos últimos anos, esse livro me trouxe essa visão de entender um pouco mais sobre a minha própria vida, sobre a vida coletiva e sobre como a literatura está envolvida nisso. Bom, esse livro trata sobre a história do Daniel, que perdeu a mãe aos 5 anos. Ele se passa na Espanha, em Barcelona, nos anos de Guerra Civil Espanhola. Então ele começa ali no prólogo em 1945. Ele traz de fundo a Guerra Civil Espanhola e um pouco da Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu a mãe e aos 10 anos ele não lembra mais como é o rosto dela. Então ele acorda desesperado de um pesadelo porque ele não consegue mais lembrar. E o pai dele, que tem uma livraria, assim como o avô, então já tem essa cultura dos livros na família, ele leva ele para conhecer o Cemitério dos Livros Esquecidos, que é o nome da tetralogia, né? Porque esse livro é composto de outros 3 livros que eu ainda não li, que serão minhas próximas leituras, ainda esse ano, espero. Né? Já comecei o Jogo do Anjo, que também peguei na biblioteca pública, e era isso. Ele vai para esse Cemitério dos Livros Esquecidos, que me lembrou muito de 2 coisas. Ele me lembrou muito as aulas de literatura que eu tive na faculdade, quando eu li Borges, que eu não entendia e ainda acho que não consigo entender, não tenho capacidade para entender, mas eu consigo visualizar aquela biblioteca gigantesca, como se fosse um labirinto em espiral, cheia de livros e que vai, enfim, que traz histórias e muitas vidas e muitos mundos que a gente consegue acessar através dos livros. E me lembrou também Vida de Inseto, que eu trabalhei com meus alunos semana passada, porque traz aquela noção de um formigueiro, né, que quando tu entra lá, ele é um mundo repleto, talvez porque no livro tem essa noção de colmeia, e eu pensei em uma grande colmeia cheia de abelhas e que tu olha de fora, parece que não cabe tudo ali que tem naquele mundo. Esse vídeo não vai ter cortes, não tem edição e a tentativa é justamente não ter filtro. A tentativa é fazer isso ser mais próximo do que seria uma conversa comigo, uma aula comigo, a realidade, uma troca de um leitor para outros leitores. Então, já pedindo desculpa pela voz e caso tenha algumas tosses no meio desse vídeo. Eu vou começar por um trecho que foi o trecho que me cativou. O trecho que me... Porque no início eu entrei assim, esse livro tem um hype, na capa tem a série com mais de 50 milhões de cópias vendidas no mundo. Então tu já pensa, será? Será que é bom mesmo? Será que... Aquele preconceito básico, assim, né, antes de tu acessar.
e ele já me quebrou na página 11. No prólogo ele já me quebrou e eu fiquei, tá, é isso, eu acho que eu vou ter que só ler e ficar quieto. Na página 11, quando o pai dele apresenta esse cemitério dos livros esquecidos para ele fala assim: esse lugar é um mistério, Daniel, um santuário. Cada livro, cada volume que você vê tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito se expande e a pessoa se fortalece. Faz já muitos anos que meu pai me trouxe aqui pela primeira vez, e esse lugar já era antigo. Quase tão antigo quanto a própria cidade. Ninguém sabe ao certo desde quando existe ou quem o criou. Estou contando a você o que me contou meu pai. Quando uma biblioteca desaparece, quando uma livraria fecha as portas, quando um livro se perde no esquecimento, nós, guardiões, os que conhecemos esse lugar, garantimos que ele venha para cá. Nesse lugar, os livros dos quais já ninguém se lembra, os livros que se perderam no tempo, viverão para sempre, esperando chegar algum dia às mãos de um novo leitor, de uma nova alma. Na loja, nós os vendemos e compramos, mas na verdade, os livros não têm dono. Cada livro que você vê aqui foi o melhor amigo de um homem. Agora, só tem a nós, Daniel. Você acha que pode guardar esse segredo? E essa visão de que um livro tem alma e que a gente tem uma alma e que a gente encontra a nossa alma através dos livros e, ao mesmo tempo, o livro nos encontra pela alma dele e pelo que o escritor colocou naquelas palavras, é uma coisa que me pegou, é uma coisa que me fez pensar em o porquê eu leio, o porquê eu sou professor disso e porquê que eu tento fazer as pessoas lerem, por mais difícil que seja, por mais que um celular, as redes sociais sejam muito mais atrativas do que um negócio arcaico desses aqui, que até para mim foi difícil por muitas vezes eu pensar por que que eu leio, por que que eu tento ler ainda, sendo que é algo complexo, algo que demanda tempo, que demanda energia, que demanda tu estar ali inteiro. E o Daniel encontra nessa grande biblioteca com muitos livros de tudo que é tipo, em vários idiomas, idiomas que ele conhece, idiomas que ele não conhece. Ele encontra o livro A Sombra do Vento, de Julia Carax. E ele lê esse livro, ele pega esse livro num dia e ele não para de ler. Ele não dorme enquanto ele não termina esse livro. Ele fica totalmente imerso, que é a mesma sensação que eu tive quando eu estava lendo esse livro, O A Sombra do Vento, do Safon. E que é, de certa forma, a mesma experiência que eu tive nesses outros dois. Esses outros dois que... Esses três livros em comum, eu posso dizer que, por mais que eu tenha demorado um mês para ler esse livro, e alguns eu tenho começado, depois parado, depois voltado e lido em horas, em dias, a sensação que eu tive nessas três leituras, e por isso eu coloquei eles como meu top 3, é que, de certa forma, eles sempre estiveram presentes comigo. Esse livro nunca saiu do meu pensamento desde o momento que eu abri ele. Eu passava os dias pensando nele, e mesmo que eu estivesse lendo outras coisas, estivesse trabalhando, ele me trouxe essa sensação de que eu estava conectado com ele. Eu pensava no que ia acontecer com essa história, com os personagens dessa história o tempo inteiro. Então eu sentia o mesmo mergulho que o Daniel faz no A Sombra do Vento, do Julian Carax, eu senti que eu fiz nele. Só que, da mesma forma que eu procurei os outros livros desse autor, que eu pretendo ler todos ainda, o Daniel também faz com os livros do Julia Carax. Só que a diferença é que ele não encontra nada sobre esse cara, ele não encontra nada sobre esses livros. Ele descobre que é um livro que pouca gente leu, quase ninguém conhece, um livro que foi publicado na França em espanhol, que teve menos de 50 edições. E além disso, além de não ser um livro lido, de já ser um livro esquecido desde o princípio, ele é um livro que tem um cara
que se assemelha muito a um dos personagens dele, ao vilão dessa história, que busca de tantas formas de destruir aqueles livros, seja comprando o livro para destruir, seja roubando o livro, seja, sei lá, botando fogo numa livraria para consumir com esses livros dele. E ninguém sabe desse cara, ele tá sumido, enfim, não tem resquício nenhum, origem nenhum desse cara. Ninguém sabe onde que esse autor tá também. Só que o Daniel não se sossega com isso, e ele passa anos da vida dele, décadas da vida dele, a partir ali dos 10, 11 anos, que é onde começa a história, tentando fechar, né, pegar essas peças desse quebra-cabeça para montar o que aconteceu com o Julia Carax, com o A Sombra do Vento, enfim. E nisso ele vai entrelaçando vários personagens, desde em relacionamentos amorosos, desde amizades que vão se fazendo, desde grandes inimizades que podem custar a vida desse personagem e das pessoas que envolvem, em alguns momentos custa a vida. E ele traz tantos personagens, assim como esses outros dois, de uma forma que poderia muito bem não conseguir conectar essa narrativa se perder em algum momento, mas não, ele consegue te prender até o final, obviamente com algumas oscilações de intensidade, mas ele não perde em nenhum momento essa costura entre todos os plots, todos os personagens, todas as coisas que ele vai trazendo na narrativa, nesse romance. E talvez seja por isso que ele entra nesse meu top 3, assim como os outros que conseguem carregar um monte de nome igual. Ainda bem que o A Sombra do Vento não tem esse problema, mas conseguem trazer esses vários personagens e trazer uma intensidade para eles também, não só colocar eles ali sem motivo algum, mas todos eles eu sinto que acrescentam de alguma forma. Principalmente um cara que é o Fermin, que se torna um dos melhores personagens que eu já li na literatura, que faz tu rir, dar risadas ao mesmo tempo que faz tu sentir, chorar em alguns momentos. Aliás, a sensação que o Daniel tem ao terminar A Sombra do Vento, do Julia Carax, que é de abraçar e não querer largar esse livro, é a mesma que eu tive ontem, às 2 da manhã, quando eu terminei. E esses personagens que vão acrescentando, que vão trazendo várias camadas diferentes para essa história e que te fazem realmente prender nela. Mas além disso, eu acho que esse livro me trouxe alguns ensinamentos, algumas reflexões que acho que só a literatura podia me mostrar e eu não estava prestando atenção nisso. Por mais que eu tenha uma estante cheia de livros e seja o meu trabalho e tudo que eu faço desde criança tem a ver com os livros, eu não estava preparado para pensar sobre isso. Eu vou ler uma parte que está mais pro meio, na verdade pro final do livro, e que não é nenhum spoiler, até porque não tem... Esse livro tem tantas reviravoltas que nada do que eu dissesse poderia ser considerado um spoiler. Ela traz uma personagem que vai refletindo sobre a vida dela. Mas os anos passaram em paz. Quanto mais vazio estamos, mais rápido o tempo passa. As vidas sem significado correm distantes, como trens que não param na estação. Enquanto isso, a cicatriz da guerra se fechava à força. Encontrei trabalho em algumas editoras e passava a maior parte do dia fora de casa. Tive amantes sem nome, rostos desesperados que me encontravam em um cinema ou no metrô, com os quais trocava minha solidão. Depois, absurdamente, a culpa me corroía por dentro. E, ao ver Julian, me cometia uma vontade de chorar. Eu jurava que nunca mais o trairia, como se lhe devesse algo. Nos bondes ou na rua, me surpreendia olhando mulheres mais jovens, de mãos dadas com crianças. Pareciam felizes ou em paz, como se aqueles pequenos seres, em sua insuficiência, preenchessem todos os vazios sem resposta.
Eu então me lembrava dos dias em que, fantasiando, chegaram a me imaginar como uma daquelas mulheres, com um filho nos braços, um filho de Julián. Em seguida lembrava-me da guerra, recordando que aquelas que a faziam também haviam sido um dia crianças. Esse livro, ao decorrer dele, ele foi me trazendo várias reflexões sobre a minha própria vida. E, na verdade, não só como indivíduo, mas como eu vejo num coletivo, como eu vejo nas falas dos meus amigos, dos meus colegas, nas conversas que eu tenho com a minha própria psicóloga. E algo que eu noto socialmente, em como a gente tá com essa sensação de que a gente precisa, tudo é urgente, tudo tem pressa e ao mesmo tempo a gente está cada vez mais vazio, está cada vez mais solitário, sentindo uma solidão, porque nada mais nos preenche, nenhum vídeo no Instagram nos preenche. E a sensação que eu tenho é que quanto mais a gente preenche esses vazios com coisas que parecem insignificantes, mais a gente se sente de novo como com uma sensação próxima a de existir enquanto um ser humano. Aquela alma, aquela essência que eu sentia quando eu entrava na biblioteca com 6 anos de idade e passava a manhã inteira lá, e que eu sentia ao ler esse livro. Então, às vezes, a resposta está menos no imediatismo que a vida está nos cobrando e que a gente está impondo a nós mesmos, mas nessa pausa, nesse momento de se entregar para um livro, de conseguir parar e refletir e conseguir lidar com esse vazio, com esse silêncio, com esse tédio que a gente não está mais conseguindo lidar. Eu, pessoalmente, não estou conseguindo lidar e estou tentando achar outras formas, seja pela escrita, seja pela literatura, de resgatar esse leitor que eu era e que eu sou e que sempre esteve presente aqui, só que com essas mudanças, sem a gente sentir, a gente vai perdendo. E eu quero finalizar então com um último trecho que fala um pouco sobre isso. Bea diz que a arte de ler está morrendo muito aos poucos, que é um ritual íntimo, que um livro é um espelho, e só podemos encontrar nele o que carregamos dentro de nós, que colocamos nossa mente e nossa alma na leitura, e que esses bens estão cada dia mais escassos. Todo mês recebemos ofertas para a compra da livraria, para transformá-la em uma loja de televisões, de cintas ou de calçados. Mas só nos tiram daqui se for por cima de nosso cadáver. Essa noção de que os livros são como espelhos e que só mostram o que a gente tem aqui dentro, né, costurada com o que está lá no início, dizendo que os livros têm alma e que a gente tem alma e que a nossa alma se conecta com os livros, é de pensar que, bom, a gente mal para ler, a gente mal para enxergar o mundo, para ter uma pausa e conseguir simplesmente pensar sobre as coisas. Porque tá tudo muito fácil, tá tudo muito dado, tá tudo muito... Nossa, coloca no chat GPT, eu não aguento mais ouvir isso. E essa inteligência humana, essa coisa que só a gente consegue fazer, talvez a gente precise mais um pouco, né? Enxergar o que a gente tem por dentro, o que a gente é, qual é a nossa alma. E se tem uma coisa que o A Sombra do Vento me ensinou, é que talvez a resposta sempre esteve na literatura. E talvez eu sempre soube disso, porque desde criança eu leio, desde criança a minha vida é relacionada com livros. Só que às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece que as coisas podem ser muito mais simples do que a gente pensa. É isso, espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco eu apareço de novo para conversar, soltar um papo furado sobre qualquer outro livro por aí.